canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o testemunho da minha vida. Sim, eu fui um milagre e tô aqui pra contar um pouquinho sobre o meu testemunho pra vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu like e ativa o sininho pra ficar atento às próximas notificações, tá ok? E vamos lá? Roda a vinheta! Então, continuando, eu resolvi gravar esse vídeo a pedido de uma inscrita minha, a Vivi. Um beijo, Vivi. Ela pediu pra mim estar gravando o vídeo do meu testemunho pra vocês, tá? Não ligue pra mesma roupa, porque eu tô gravando no mesmo dia 2 vídeos, tá? Eu necessito da claridade e essa de hoje tá muito boa, então eu vou estar gravando 2 vídeos hoje, tá bom? Continuando. Eu quero já começar esse vídeo primeiramente agradecendo a Deus, tá? Por tudo que Ele tem nos proporcionado a mim, a minha família, pelo ar que eu respiro, que apesar dessa dificuldade que estamos passando nesse mundo, o Senhor ainda é misericordioso, Ele ainda está cuidando da gente, sempre esteve cuidando da gente, sabe? Sempre vai cuidar da gente, não importa o que a gente está passando, o Senhor sempre está lá, nos olhando, nos guardando, nos protegendo, tá? Eu não sei que dificuldade você está passando, se você está passando por uma dificuldade hoje, mas eu quero que você saiba que o Senhor sabe o tamanho da sua cruz, Ele não deixaria Ele não te daria uma cruz tão pesada se Ele não soubesse que você saberia carregar, tá? Ele sabe a nossa força, então confia nele e tenha certeza que Ele vai dar a vitória, tá? Se no momento que estamos passando hoje, não sei como você está, mas se no momento que estamos hoje, você está passando por uma dificuldade, você está achando que não tem solução sim, porque o Senhor nos ouve, você pode até pensar, nossa, mas eu não vejo uma resposta de Deus. Calma, Ele está trabalhando a seu favor, não é assim, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, tá bom? Então eu quero que você tenha em mente isso, e confie nele, que o mais ele fará, tá bom? Então, gente, eu quero contar meu testemunho, que aconteceu em 2014, quando eu tinha 17 anos. Eu tive um nódulo no meu rim direito, tá? Porém, eu não sabia. Eu sentia muitas dores no flanco, né? No lado direito aqui, embaixo. Irradiando para as costas, mas eu não sabia o que se tratava, eu achava que deveria ser constipação, alguma coisa. Até que eu resolvi até ir na Santa Casa com a minha mãe aqui da minha cidade. O doutor falou assim que poderia ser um apendicite, porém me pediu para me aguardar lá com o cirurgião para passar para ele diagnosticar direitinho, porém eu tava desde manhã até as 7 da noite e não tinha sido atendida, então eu resolvi voltar pra casa e, tipo, entreguei nas mãos de Deus, sabe? Porque Ele sabe de todas as coisas. Continuei com essa dor até que um dia minha mãe tinha ido trabalhar, ela trabalhava das 4 à meia-noite e meu pai também. Eu estava em casa, fui almoçar. Sabe quando você coloca a primeira colherada na boca? Eu tenho o costume de fazer isso, eu não sei, né, vocês. Mas eu coloco a colherada na boca e, tipo, respirei normal, assim. Respirei fundo. Na hora que eu respirei fundo, eu senti um bum. Literalmente, gente, eu escutei e senti um som, como se fosse assim, bum. Aí eu me assustei, eu fiquei parada assim, eu falei, meu Deus, e foi bem aqui embaixo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí na hora que eu respirei de novo, menino, nossa, eu senti uma dor tão insuportável que eu não desejo pra ninguém essa dor. Uma dor muito, muito forte, que eu sentia como se fosse um líquido, assim, ó, passando pela minha barriguinha indo em direção das costas, assim, na lombar. Uma dor muito, muito forte, meu Deus, uma dor horrível, horrível, horrível. Eu não aguentei, sabe? Eu saí da mesa, assim, me joguei no chão e fiquei em posição fetal, sabe? Toda encolhida, assim, e pedindo pra Deus, meu Deus, o que é isso? Me socorre, eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, chorando, mandei mensagem na época pro meu primo irmão, mandei mensagem pra minha mãe, tipo, ela não podia ficar com o celular e eu não sabia o que fazer na hora. Aí eu falei, não, eu preciso me controlar, a dor tá muito forte, mas eu preciso me controlar, porque assim eu não vou conseguir fazer nada. Eu fui, me recompus, assim, entre aspas, né? Eu tava sentindo muita dor, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. E aí eu falei, não,
eu preciso ir no médico, eu não posso adiar mais, porque eu já tinha passado na Santa Casa, falei, o doutor falou que era apendicite, mas depois voltei pra casa porque eu esperei demais. E ali, naquele momento, eu falei, eu não posso esperar mais, eu preciso ir no médico. Aí eu fui tomar um banho, já em mente que eu iria pro médico. Meu pai tava trabalhando, minha mãe tava trabalhando, não tinha ninguém. Minha irmã tava na escola, eu tava sozinha. Aí eu fui, na hora que eu tomei um banho, eu tava tão encurvada, assim, sabe quando você fica tão encurvada? Que ali tinha meio que aliviado. Eu não sei se foi água quente ou a posição que eu estava, mas ali tinha aliviado. Aí, nisso, meu pai tinha chegado. Meu pai, como tipo, o pessoal da minha casa lá, tava todo mundo sabendo que eu tava sentindo essas dores, meu pai ficou meio que preocupado, né? Falou assim, bateu na porta, falou, tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Não tava tudo bem. Mas como eu achei que tinha aliviado, eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Como sempre. Parece que, tipo assim, eu tenho mania de sofrer calada, sabe? Esse é meu erro. Então aí ele foi e resolveu ir lá pra construção que tinha na nossa casa, né? Lá em cima. E aí eu saí do banheiro, comecei a sentir a dor bem mais forte, não aguentava. Comecei a chamar meu pai. Porém, meu pai tem um problema auditivo, eu tenho que falar mais alto. E eu não estava conseguindo gritar. A dor era tão forte. E parecia que tinha alguma coisa assim, sabe? Que tava travando a minha garganta, que eu não conseguia gritar. Só de pensar, até me emociono. Porque eu não conseguia gritar, gente. É um desespero. E a dor tava muito forte, mas por um milagre, assim. Eu acho que foi Deus ali que tocou na vida do meu pai pra ele poder escutar. E assim que ele escutou, eu falei assim, tipo, eu tava gritando muito baixo. E ele escutou. Aí ele já desceu com tudo lá da laje, falou, o que aconteceu? Eu falei, meu pai, não tô aguentando, me leva pro hospital, não tô aguentando. Aí foi na hora que a gente pegou os documentos. E aí? E agora pra ir? Porque pra ir de van ia balançar, ia demorar demais. E a gente não tinha carro. Mas graças a Deus, Deus tocou na vida do vizinho lá da minha mãe, que também é o irmão da igreja, né? E aí ele foi lá e nos deu carona, passou ainda no trabalho da minha mãe pra buscar ela largou tudo lá e foi. E, tipo, querendo ou não, eu tava meio que achando que, sei lá, era culpa minha, sabe? E aí eu falava, mãe, me desculpa, porque eu não queria, eu nunca gostei de incomodar as pessoas, sabe? Sabe aquela pessoa que aguenta tudo? E eu, naquela hora, eu falei, mãe, me desculpa. A minha mãe falou, não, você não tem culpa de nada, para com isso. Aí eles me levaram pra Santa Casa. Nisso que eles me levaram, colocaram na cadeira de roda e me levaram pra emergência de lá. Ninguém, gente, infelizmente ninguém me atendeu. Foi bem triste, porque eu tava morrendo de dor e ninguém tinha me atendido. Eu tava meio que parado, meu pai tava lá com a cadeira de roda dentro da emergência. Tinha alguns funcionários lá que estavam conversando lá. O segurança parado lá dentro e eu chorando de dor e ninguém fazia nada. Aí foi na hora que meu pai explodiu e falou, não, peraí que tem alguma coisa de errado. Meu pai começou a falar lá que eu precisava de ajuda, que eu estava morrendo e ninguém me ajudava. Aí, depois desse alvoroço que meu pai fez, aí já me pegaram, colocaram na maca, já me fizeram várias perguntas se eu tinha sofrido aborto, se eu tinha sofrido acidente, se eu tinha apanhado, sabe? Nossa, várias perguntas que você fica assim, boba, sabe? Aí me deram uma medicação lá pra dor, né, Ultramal, pra aliviar. Aí eu comecei a vomitar, e aí quanto mais eu vomitava, eu forçava e sentia dor. Nossa, foi horrível. Aí eles falaram que não tinha a tomografia, no aparelho de tomografia não dava pra fazer lá, tinha que eu ser transferida pra outro hospital que teria tomografia. Isso daí, quando eu entrei lá, era 5 e pouco da tarde. Quando eu fui transferida, gente, era meio-dia. Eu saí de lá da Santa Casa, daqui da minha cidade, até o Santa Marcelina de Itaquera. Saí de lá meio-dia. Eu nem sei que hora que eu cheguei no Santa Marcelina de Itaquera, porque eu já tava... Só sei que, gente, olha o período que eu passei. Das 5 horas da tarde de um dia até meio-dia do outro, eu estava sangrando, eu estava tendo uma hemorragia interna e eu não sabia. Ninguém sabia. Só sabiam quando realizaram um exame em mim e falaram assim que eu estava perdendo sangue. Mas eles não sabiam aonde, porque não dava pra ver, porque estava interno. E só meio-dia do outro dia eu consegui essa transferência. Quando eu cheguei lá no outro hospital,
eu não estava conseguindo mais urinar, tiveram que passar sonda de demora em mim para eu poder urinar. O doutor, quando pediu exames de sangue, o urologista, quando pediu exames de sangue, ele viu que estava muito baixo. E aí já entrou com ia entrar com 3 bolsas de hemácias, de concentrado de hemácias, de sangue. Aí quando tava na segunda bolsa, o doutor foi e falou assim, não tem jeito, porque você está recebendo sangue, você está perdendo sangue. Eu estava pálida, da cor de um papel, da minha parede aqui, eu estava dessa cor. Gente, aí eles falaram, não, a gente tem que ir agora pro centro cirúrgico, pra gente ver o que tá acontecendo. Fizeram a ressonância. Na hora que eles... Antes disso, eles fizeram a ressonância. Quando eles fizeram a ressonância, eles viram que tava a hemorragia interna já, quase, tipo, na região abdominal, sabe? E aí falaram, não, a gente tem que ir agora pro centro cirúrgico. Falou pra minha mãe, ela tá indo, mas a gente não garante nada que ela vai voltar. Porque tá muito grave. E ela só tem 17 anos. Então a gente não tá garantindo que ela vai voltar. Minha mãe, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, falou bem assim pra ele, ela vai voltar sim, em nome de Jesus ela vai voltar. Nisso, quando me levaram pro centro cirúrgico, colocaram anestesia, eu não vi mais nada. E aí depois de um tempo eu retornei, né, da anestesia. E aí nisso eu fui, um enfermeiro tava levando uma maca junto comigo, ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa, parabéns, viu? Aí eu, bem assim, meia grog ainda da anestesia, né, fiquei parada, ele falou assim, nossa, porque você resistiu, nossa, que santo forte você tem, qual é o seu santo? Aí eu fui, meio que tava ainda assim da anestesia, olhei pra ele e falei assim, meu santo é Jesus, foi Deus que me salvou. Sabe, porque desde o primeiro momento que eu me vi naquele local ali, eu tive a certeza que Deus estava comigo, sabe? Apesar de todas as dores que eu tava sentindo, Deus estava comigo. Desculpa, gente, eu que sou emocionada com essas coisas. Mas eu sabia que Deus estava lá comigo naquele momento. E eu não perdi minha fé. Por isso que eu falo pra vocês, apesar de todas as dificuldades que vocês estiverem passando, não perca a sua fé. Porque no momento mais difícil da sua vida, se você perder a sua fé, você perdeu tudo. De verdade. Você perdeu tudo. Porque se você não crê que Deus vai te tirar dessa dificuldade, você não tem mais esperança. Você sempre tem que ter. Desculpa, gente. É que toda vez que eu toco nesse assunto é muito emocionante pra mim. Mas então, aí ele ficou até pasmado, porque eu acredito que ele tava pensando que eu diria outra coisa. Mas saiu espontâneo da minha, sabe, da minha boca, assim. E depois eu tive que ficar 5 dias na UTI, porque por conta do procedimento eu tive taquicardia. E aí eu precisei ficar na UTI 5 dias. E foi os piores dias da minha vida. Foi ali uma aprovação da minha fé, sabe? Ali foi o deserto. Literalmente foi o deserto, porque eu passei ali. É muito difícil você... Num dia você tá em casa, feliz, apesar da dor que eu tava sentindo, eu tava em casa. No outro dia você vê que você tá no hospital, na UTI ainda. Mas eu tava lá firme, confiando em Deus, que ia dar tudo certo. Apesar de tudo, eu sabia que ia dar certo, porque Deus estava comigo. Desde o primeiro momento eu sabia que Deus estava comigo. E aí eu fiquei 5 dias na UTI. Não conseguia me mexer demais, não conseguia me mexer muito. Meio que fiquei acamada mesmo, sabe? Porque toda vez que eu me mexia um pouco, eu sentia dor ainda. E o médico falou que eu tinha que fazer repouso. Eles não chegaram a retirar o meu rim direito. Eu ainda tenho meu rim direito, porém ele não tem função nenhuma, porque ele ficou desse tamanho, menor do que um feijão, tá? Ele ficou bem pequenininho e eu não tenho função, por isso que eu tenho insuficiência renal, por conta que eu só tenho um rim, o esquerdo, né? E aí ele fica com 94% de função, então eu tenho que cuidar bem agora. Mas continuando. E então eu passei 5 dias lá meio que acamada na cama. Então as pessoas me davam banho, eu ficava de fralda, as pessoas ficavam trocando a minha fralda, sabe?
eu urinava na sonda, porque eles passaram a sonda em mim, né? Eu fiquei urinando pela sonda vesical de demora. Infelizmente eu tive úlcera por pressão até um 2º grau, se eu não me engano. Por conta que eles não fizeram uma mudança de decúbito, né? Todo paciente você precisa fazer mudança quando o paciente é acamado ou muito idoso, assim. A gente precisa estar realizando a mudança, pelo menos, né? Mudar de um lado para o outro. Eles não realizaram, infelizmente. Começou a fazer uma feridinha na região sacra, por conta que era o atrito, né? Entre o colchão e o osso, assim, da pele, né? A pele vai tendo atrito e vai formando uma feridinha. Aí eu fiquei com uma feridinha, eles começaram a passar uma pomadinha pra melhorar, né? E aí quando eu tava no 4º dia, mais ou menos, ia fazer 5 dias de UTI, numa madrugada do 5º dia, eu estava dormindo, e aí eu só senti, eu tava com acesso aqui na jugular, que fala, né? Eu estava com acesso aqui e eu só senti um gosto de uma medicação. Eu não sei qual medicação que era, gente. Mas na hora que eu abri, como eu estava dormindo, eu abri o olho, eu só vi o vulto da enfermeira, era uma loira. Eu só vi enfermeira não, auxiliar. Eu só vi o vulto da auxiliar assim, como se ela tivesse feito a medicação e já saiu. Na hora que eu abri o olho, assim, vi ela saindo, na mesma hora eu senti uma agonia muito forte. Era alguma coisa, tipo, reação ao medicamento que ela administrou em mim, né? Nossa, foi horrível. Eu comecei a sentir aqui a garganta fechando e minha língua meio que parecia que tava inchando, eu não tava conseguindo falar, não tava conseguindo respirar, ia sentindo aquela palpitação e eu não sabia o que era. E nisso, a cortina da UTI era 2 paredes e uma cortina na frente. A cortina estava fechada, então eu estava sozinha, não sabia onde estava a campainha, nem sabia na época se tinha campainha ou não. Só sei que, gente, foi horrível, porque eu tava desesperada, eu sabia ali que eu ia morrer, porque não tava conseguindo respirar, não tinha ninguém pra me salvar. Eu parei assim, eu não conseguia falar, só em pensamentos falei, Senhor, eu não aguento mais, sabe, eu tô no meu limite, eu passei por tudo isso, mas eu não aguento mais. Eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso de uma solução, eu preciso sair daqui, eu preciso de um milagre, porque eu não tô aguentando mais. E aí, nessa hora, veio uma enfermeira e falou assim, o que tá acontecendo? E eu não tava conseguindo falar nada, só sei que eu me apaguei, eu não lembro de mais nada. Só acordei, já era no horário da visita lá. Aí, no horário da visita, minha mãe chegou e aí eu comentei com ela. Eu tava bem inchada, minha mãe falou que eu tava totalmente irreconhecível, eu tava muito inchada. E aí ela falou que eu contei pra ela, né, o que tinha acontecido, ela ficou super assustada. E aí ela falou que na madrugada, o meu primo irmão, ele tinha escutado eu gritar, pedindo ajuda, pedindo socorro. E aí ele acordou assustado. E aí minha mãe falou, ele tinha mandado mensagem pra minha mãe, e minha mãe falou, não, mas não aconteceu nada. E depois que eu contei isso, minha mãe, tipo, caiu a ficha, falou, nossa, ele falou isso e ela falou isso, então era mesmo que tava acontecendo. E realmente, eu tava pedindo socorro pra todos, tipo, sabe, tudo assim, só que eu não conseguia falar. Então, era tudo na minha mente, eu tava pedindo, meu Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais. E aí no final da tarde o doutor falou que eu ia pro quarto, aí eu fui pro internação, né, no quarto. Fiquei mais 10 dias no quarto. E tipo assim, eu nunca perdi minha fé, sabe? E os médicos ficaram bobo com o que aconteceu comigo. E eles chegaram pra mim e falaram assim, você realmente foi um milagre, porque a gente não tinha esperança que você sairia vivo da sala de cirurgia. Porque isso que aconteceu com você é um caso raro de nódulo, né, que tem no corpo. E acontece muitas vezes, raramente, em mulheres acima de 40 anos. E você só tem 17 anos. Então, eles falaram assim, a gente não acreditou. A gente fez de tudo. Foi equipe de 5 médicos
no procedimento. E a gente ficou pasmado, foi um milagre mesmo. Porque não era pra você estar aqui hoje se não fosse um milagre. Eu falei, eu sei disso, mas Deus estava comigo, Ele sempre esteve. E sempre vai estar. E gente, foi, sabe, foi muito, muito forte isso. Você saber que os médicos estavam te desenganando e Deus foi lá e mostrou, eu sou Deus. Eu sou Deus que dou a vida, eu sou Deus que tiro. E não é hora de tirar a vida dela. É igual minha mãe fala, esse acontecimento não foi para a morte, foi para a vida. Porque foi através desse acontecimento, por mais difícil que foi, através desse acontecimento, meu pai pôde se reconciliar com Deus, sabe? Minha irmã e eles se batizaram através do meu milagre, sabe? Então, eu sou muito grata a Deus. Foi muito difícil o que eu passei. Foi muito difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas, como eu disse pra vocês no começo. Deus sabe o tamanho da cruz, da sua cruz. Ele sabe, se Ele não tivesse tirado essa cruz que você tá carregando hoje, Ele sabe a sua força, Ele sabe a sua fé. Então não reclame do que você está passando hoje, do que você passou, ou algo do tipo. Não reclame, porque Deus sempre está com a gente. Confia nele. Não perca a sua fé, não, por essa dificuldade, sabe? A gente passa mesmo pelo deserto. Muitas vezes nós cristãos passamos muito, muito mais pelo deserto, sabe? Para provar nossa fé. Então não largue sua fé no meio do caminho. Não pense que Deus não está com você, pois Ele está com você. Ele sempre esteve com você. Por mais que Ele não te responda, por mais que, quer dizer, você veja que Ele não nele, que quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando lá, Ele está te podando. Ele está ali para cuidar de você, sabe? Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, mas às vezes não é no nosso tempo, o tempo certo. É no tempo de Deus, Ele sabe o dia de amanhã. Então, gente, eu vim aqui contar o meu testemunho pra você, pra fortalecer a fé de vocês. Eu não sei como que você tá passando, se você tá passando por uma dificuldade hoje, se você já passou por uma dificuldade e Deus te livrou. Não deixe de contar seu testemunho para salvar outras vidas, para tocar outras vidas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que seja para ainda enriquecer mais a sua fé. Eu agradeço muito a Deus pelo milagre que eu tive. Hoje em dia eu vivo bem, sempre adorando a Ele, sempre engrandecendo a Ele, sempre agradecendo a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Como eu disse no outro vídeo, eu sou um milagre, realmente eu sou um milagre. E eu não canso de agradecer a Ele, porque por mais, tipo assim, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele teve misericórdia da minha vida, Ele tem misericórdia da sua vida. E, me proporcionou isso, sabe? Ser um milagre, viver de novo. E ainda, através disso que aconteceu comigo, ainda fazer com que o meu pai e minha irmã se batizassem, sabe? Se firmassem na presença dele. Isso é maravilhoso e foi para a vida, não foi para a morte. É como minha mãe fala, esse acontecimento não foi para a morte, foi para a vida, porque conquistou ainda 2 vidas que estão seguindo o caminho do Senhor. E fortaleceu ainda mais a minha fé, a fé da minha mãe, a fé dos meus familiares. E vai fortalecer ainda mais a sua fé, eu tenho certeza, tá? Então é isso, gente. Desculpa pelo vídeo um pouquinho longo, mas espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.